Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ronaldo Santana, animador e diretor de desenhos animados. Já no mercado editorial, atuo como ilustrador de livros infantis e juvenis. Como escritor, estreiei com uma série de livros de fantasia urbana, onde exploro o tema do nosso folclore de forma bem inovadora. Na verdade, existem vários artistas que, nesse momento, estão tratando esse tema de formas muito criativas. Um deles é Eberton Ferreira, quadrinista independente, natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Passeia por vários gêneros, do infantil, super-heróis, aventura, suspense e terror. O artista se especializou em contos sobre o folclore brasileiro e lendas urbanas, e é sobre isso que vamos conversar agora, e eu te convido a participar dessa conversa. Espero que goste. Obrigado, Eberton, por ter aceitado o convite de vir aqui conversar comigo e contar para todo mundo desse evento sobre a tua história, as suas histórias, como é que você começou a escrever e logo em seguida a desenhar, porque eu sei que você começou até escrevendo livros, mas a sua paixão é realmente nos quadrinhos. Então, conta para a gente como é que é esse início, né, até chegar nesses seus títulos, né, do Causos e do Xamã e tudo mais. Então, por favor, venha. Beleza, Ronaldo, eu que agradeço aí pela oportunidade, você ter me convidado aí para bater esse papo legal aí, sobre um tema bacana que é o folclore, né, que é o que a gente curte. Então, assim, né, na verdade, desde criança, desde bem pequenininho, eu já fazia os meus fanfics, são quadrinhos feitos por fã, né? Ou seja, eu pegava aqueles heróis que eu gostava, Batman, principalmente Batman, né? Mas outros super-heróis também, e eu criava as historinhas diferentes, né, desses personagens. Então, era um fanfic, apesar de eu não saber o que significava, não conhecia o termo, né? Era uma criança ainda. Fui crescendo e aí eu, de fanfics, passei a fazer fanzines. Também era desconhecido o termo para mim, mas eu passei a fazer naturalmente. Eu comecei a criar histórias e personagens próprios. E por que são fanzines, né? Eu xerocava, eu grampeava em casa, era um produto artesanal, né? Bem assim, caseiro. Para mim, fazia para mim, para mostrar para os familiares, aquela coisa toda. E aí eu fui crescendo. À medida que eu fui crescendo, foram vindo as responsabilidades, né? E aí fazer quadrinho é muito difícil. A gente sabe que dá um trabalho danado de desenhar e finalizar. Então, eu optei nesse período, optei por fazer livros, né? Aí chega onde você citou aí. Eu escrevi uns 5 livros na época, de ficção científica, que também é um tema que eu Quando adoro você também. diz na época, que época é essa? De 1999 para 2000, eu lancei meu primeiro livro. Aí, na época, era até o título Jornada Obscura, falando sobre o fim do mundo, né? Naquela época era um tema muito batido, né? E, assim, Nostradamus, aquela coisa toda, as profecias. Isso. E aí eu sempre gostei do tema, né? Anjos, demônios, a batalha entre céu e inferno. Então, eu misturei toda essa bagagem que eu curtia, né? Eu ainda curto, claro, eu curto ainda, né? Aí eu misturei com ficção científica de viagem no tempo, poderes paranormais. Cara, eu fiz uma mistureba, cara. Aí lancei tudo nesse livro aí, o Jornada Obscura, e fiquei uns anos escrevendo livros, né? Aí me afastei por muito tempo de quadrinho, mas muito tempo mesmo. Eu fiquei uns 10 anos sem fazer quadrinho, ou até um pouco mais, né? Aí sim, nesse período, né, que foi passando o tempo, aí eu me casei, né, tive minha filha, eu cheguei a gravar músicas em estúdio, eu também gosto de cantar, aí eu compus algumas letras e tal, eu gravei em estúdio lá, mas tudo hobby, né, nada assim, você profissional, não, é tudo hobby. E aí, teve um período em que eu abri uma videolocadora, né, também gostava muito de assistir filmes, né, é uma paixão minha, apesar de agora estar sem tempo para isso. Vejo pouco filme atualmente, mas naquela época eu via muito, sabe? E aí abri essa videolocadora em parceria com meu pai na época, ele era meu sócio. E nesse período, né, da videolocadora, eu ficava muito tempo ocioso, né? Eu ficava sentado lá esperando os clientes chegarem e tal. E aí eu comecei a rabiscar de novo, sabe? No papel, do nada, assim. Isso era por volta de 2010, mais ou menos. E aí os clientes começavam a chegar e vinham fazendo aquilo. Você faz, legal. Você vai vender? Aí eu falei, sei se você compraria. Eu compraria.
via, e isso foi se repetindo, né? Eu falei, pô, será, cara? Aí eu comecei a ter aquela vontade de novo de fazer quadrinho, né? Porque minha paixão de verdade é quadrinho, né? E aí eu voltei ali, sabe? Em 2010 eu comecei a fazer uma série de fanzines com personagens da época de moleque ainda, né? Eu resgatei, né, uns personagens de 1996, 94, por aí que eu criei. Era baseados em mim e primos meus, amigos, né? Tipo o que o Maurício de Souza faz, né? Com a Turma da Mônica. Eu voltei fazendo fanzine, na verdade. Eu xerocava, né? Xerocava, eu comprei um grampeador grandão aí, né? Para botar a folha lá e grampear ele no meio. Aí, assim, uma né? trabalheira para fazer 10 cópias, né? Pô, cara, não fala não, cara. Ó, eu passei muito perrengue nessa época de fanzineiro, cara. Mas foi bom para aprender. Eu aprendi muito nessa fase. E coisas que me ajudaram depois, sabe? Quando eu decidi fazer quadrinho mesmo, impresso em gráfico e tal. Mas nesse período, né, eu achava que eu estava sozinho no mundo, né? E eu sou o único maluco que faz quadrinho, né? Não sei se para escritor... Eu acho que escritor não passa muito por isso, não. Porque a gente vê aí o mercado literário mais... ele é mais vívido, ele é mais presente, né? Por causa das feiras e tal. Mas quadrinho... Bom, agora até que está começando a caminhar, mas na época, né, você não ouvia falar de história em quadrinho autoral, né? Você tinha que buscar muito isso, principalmente na internet, né? Pessoalmente, você não via, né? E aí eu comecei a catar na internet, buscar, né? Eu criei um grupo que está até lá até hoje, né? O QFERJ, Quadrinistas e Fanzineiros do Estado do Rio de Janeiro, QFERJ. Aí eu criei um grupo e comecei a procurar pessoas e eu vim descobrir que tinha um monte de gente que tinha pelo menos, eram aspirantes, né? Éramos aspirantes. Tínhamos vontade de fazer, né? Não éramos profissionais, não estávamos no mercado inserido, né? Nada disso. Mas tínhamos vontade. E aí eu comecei a achar aquela galera. E depois eu fui vendo que tinha um mercado paralelo ao mainstream, né? É um mercado, é o nosso mercado aqui, né? Então, aí na época teve eu conheci um grupo chamado Confraria do Gibi, né? Era um grupo de colecionadores que se encontravam na feira da Praça 15, no centro do Rio de Janeiro, né? Só que eu conhecia tudo conhece, né? Eu conhecia todo mundo pela internet. Aí eu passei aos sábados, né, visitá-los, aí batia papo. Aí mostrei meus fanzines para eles, cheguei a botar lá para vender junto com os materiais deles lá, que era do mainstream, né? Materiais para colecionadores e tal. E aí, em conversa, eles começaram a me direcionar, né? Poxa, a criança de hoje, ela tem outros... Né? Isso na época, tá? 2014, por aí. As crianças de hoje, geralmente, elas não curtem muito parar para ler. E quando elas gostam de ler, às vezes nem é material assim... Então, o material que eu produzi, infanto-juvenil, era focado na minha época, sabe? Eu tinha, né? Se você for pegar aquele material meu e dar para uma criança de hoje, a criança vai olhar e vai falar, não é isso que eu quero ler. Porque né, as crianças mudaram, né? Houve uma evolução. Você está falando de uma infância dos anos 80, né? É isso. Né? E aí eles falaram, cara, cria uma história para adulto, para o público adulto, e você vai começar a ver um retorno diferente. Aí eu falei, tá bom. Aí, em 2014 mesmo, né, eu comecei a pensar no que eu poderia desenvolver, né? Em que tipo de universo eu poderia desenvolver para criar um quadrinho para adulto. Aí eu já pensei logo no folclore, né, cara? Porque eu queria trabalhar com a mitologia brasileira, porque eu sempre gostei, né? Eu sempre fui inspirado eu acho que quem não foi, né? Pelo Sítio do Capão Amarelo, né? Do Monteiro Lobato, por as adaptações antigas, né? Hoje eu não curto muito, não. Mas aquelas da minha época de criança, eu acho aquilo inspirador. Até hoje, de vez em quando reprisa no canal fechado, eu dou uma olhada, pô, é maravilhoso. E eu falei, eu vou trabalhar com folclore. Só que aí eu pensei, eu não quero trabalhar com folclore para criança, né? Claro, eu estava desenvolvendo algo para o público adulto. Eu falei, é aí que eu quero chegar. Eu quero trabalhar com a nossa mitologia, mas não dessa maneira que todo mundo conhece, né? Que é para criança. Aí eu falei, agora vou colocar aqui um outro tema, um outro gênero, mesclar aqui, que eu gosto bastante, que é o terror, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre folclore, como é que surgiam os folclores e tal. Eu né, descobri
né? Claro, eu já sabia disso, mas eu comecei a me aprofundar. Mas que o folclore ele nasceu daqueles contos ao redor de fogueira, né? O pessoal nos interiores, né? Lá no interior, né? Acendeu a fogueirinha, tomando uma cachaçinha. Aí, ó, o Saci roubou a perna ali do rapaz ali, ó, saiu depois no redemoinho. E o lobisomem ali comeu ali a família inteira ali. Então, era uma história de terror, né? Contadas ao redor da fogueira. Isso era uma cultura muito forte. Isso também se perdeu bastante, né? Com o passar do tempo, e é uma pena, porque eu acho isso maravilhoso. A cultura dos causos, né? Sim, exato, então. E exatamente por isso o título Causos, né? É um resgate. Essa série Causos, tudo isso já era eu pesquisando e montando esse universo, né? Então, o Causos é o quê? É um resgate do nosso folclore para que o público adulto volte a sentir interesse em conhecer mais essa nossa raiz mitológica, né? Eu estou aqui de chapéu assim, de repente algumas pessoas podem estar se perguntando por que esse maluco está de chapéu aí conversando com o Ronaldo, né? É porque esse chapéu, esse colete e tal, é uma caracterização, né, desse personagem principal que faz parte da série Causa. Ele é o protagonista. Ele, na verdade, é um desbravador português, né, que se une a um índio tupiniquim para investigar crimes que estavam se desenrolando naquele período, né, e que vieram depois a se transformar nessas lendas que a gente conhece. Mas de onde que veio essa ideia toda, assim, né? Nas minhas pesquisas, eu descobri que o folclore era sempre um vilão, porque ele era o terror, né? O folclore aterrorizava os povos, né? Então, eu já tenho o meu vilão, os meus vilões são o folclore. Mas quem que vai ser o mocinho? Quem que vai lutar contra ele? E nessas pesquisas eu também descobri, aí que é legal, cara, que entrou realmente bastante pesquisa histórica, né? Eu descobri que o folclore veio lá de trás, ele não veio de agora, né? Ele veio lá da época da colonização, óbvio, né? Mas, assim, a gente acaba não percebendo esse tipo de coisa, né? A gente não assimila isso, né? E eu descobri que, com a vinda dos portugueses, dos europeus para cá, né? Não só os portugueses, mas os europeus para cá, com a cultura deles com a indígena, foram se chocando e foram criando porque já tinha os índios, né, eles têm uma mitologia maravilhosa, enorme, vasta e densa, né? Aí chocou com a europeia, pronto, cara. Aí começou a vir esse nosso rico folclore bonito aí. E aí, como veio daquela época, eu falei, por que não, então, né, trabalhar no Brasil colonial com português, né? Mas como é que vai ser a história? Eu lembrei logo do Sherlock Holmes, né? Que investigava crime, que eu também adoro Sherlock Holmes. Eu sempre gostei dessa história de suspense investigativo, enigmas, quebra-cabeça. Eu falei, pô, vou botar ele investigando crimes que vão se transformar nas lendas. Por quê? Eu não queria trabalhar com folclore como a maioria dos autores trabalha, né? Trabalhar com folclore de forma o místico, né? O folclore é um ser que tem poderes e tal. Eu falei, não, eu quero algo diferente, eu quero algo que as pessoas, quando lerem, vão falar, caraca, legal. Eu misturei um monte de coisa. O Sherlock, o Scooby-Doo, né, que também tem aquele momento Scooby-Doo, né, de tirar a máscara, né, e tal, de, agora eu vou revelar aqui, né? Então, o Causos é uma mistura de várias coisas que eu curto até hoje, né? Mas que eu trago desde a época de criança. Assim. Ou seja, a ideia, então, era que você pegasse, né, casos investigativos, totalmente pautados dentro da realidade, só que com o passar do tempo, esses casos foram ganhando um ar mais místico até o ponto de virar uma outra coisa, né? Então, a sua ideia é, eu vou trazer aqui uma origem realista para essas histórias. Isso eu achei muito, muito legal. Eu realmente acho muito boa. Eu gosto muito dessa sua série, não escondo isso de ninguém, na verdade. Acho que é o melhor trabalho que você faz é essa, do Causos. Aí eu faço uma perguntinha para você agora. Então, você falou que gosta muito dessa minha série Causos, né? E eu também, assim, sei que você trabalha com folclore, né? Eu vou até contar uma história aqui. Eu vou contar a história de como eu conheci o seu trabalho, né? Que eu acho que eu ainda não te contei isso, né? Eu estava numa feira literária chamada Flinit, lá em Niterói. Eu estava lá como expositor, né? Eu estava com os meus quadrinhos vendendo numa mesa lá.
E eu acho que era eu e mais uns 2 quadrinistas, ou 3 no máximo, o resto era todo mundo do ramo literário mesmo, sabe? E aí, numa dessas, eu vi numa mesa, olha, eu só não vou lembrar em qual mesa que eu vi, mas eu encontrei um livro... Você sabe? Aí eu encontrei lá Os Guerreiros da Amazônia. Aí eu olhei e falei, que legal, cara. Aí a capa, né? Tipo, quadrinho, mas era um livro, né? Aí eu olhei assim, só que quando eu folhei, eu vi, né? Que tinha umas imagens, umas ilustrações. Que legal, cara. E eu gostei da ideia, né? Você deve ter conversado ou com o Arthur ou com o Delcimar da Líteres. Eu acho que foi Delcimar. Aí, assim, essa pessoa até me falou, e, ó, um desses autores aqui, ele é lá da Sociedade de São Gonçalo. Eu falei, mentira. Aí peguei, né? Comprei, né? Aí li e tal. Pô, cara, achei uma barata. Aí depois eu vim conhecer você numa feira. Eu não sei se foi na própria feira. Foi na mesma feira. Isso. E eu acho que eu fui no domingo para visitar a minha amiga Jéssica Santos, que ela estava expondo do seu lado. Foi isso mesmo. Aí eu aproveitei e peguei seu autógrafo. Foi isso mesmo. Aí, assim, quando eu fui lá para visitar ela falou, Ronaldo, eu tenho um cara para te apresentar. Bertão Ferreira. Aí começou. Aí começou essa amizade aí, né? E aí, pô, fala um pouquinho aí, cara, também do seu trabalho com folclore. Eu achei sensacional, cara, essa ideia, que inclusive virou animação de TV e tudo, não foi isso? No caso do Guerreiros da Amazônia, eu estou trabalhando nele desde o ano 2000 também, que você mencionou aí essa virada do século mítica, né? Então, assim, o Guerreiros da Amazônia eu comecei lá em 2000, ele era um desenho animado para a web, esse projeto meio que teve o seu fim naquela época mesmo, em 2000, se encerrou, e fui tocar minha vida, porque esse projeto não era meu, né? Eu estava trabalhando... Você entrou com a arte, né? Com a parte da arte. Isso. Eu estava trabalhando como animador nessa época. Eu não tinha nenhuma ligação direta com o projeto, né? Mas, alguns anos depois, o autor do Guerreiros da Amazônia, ele voltou a trabalhar com o título, só que aí ele já estava trabalhando sozinho, ele não tinha mais uma equipe para trabalhar com ele. Então, ele resolveu escrever no formato de romance, e aí ele foi buscando editoras e tudo mais, ele até recebeu uma sugestão de por que você não faz esse livro ilustrado para ele ficar mais atrativo. E aí ele lembrou dos ilustradores que tinham trabalhado com ele no passado, entrou em contato comigo, e aí começamos a fazer essa nova versão do Guerreiros da Amazônia para a literatura. Então, eu refiz o design e tudo mais. Mas, para você trabalhar num projeto desse, você tem que fazer pesquisa, né? Claro. E no caso do Guerreiros da Amazônia, estamos falando de super-heróis que protegem a floresta amazônica dos grandes vilões que estão lá para devastar, destruir, né? E tem toda aquela questão ecológica, né? Isso. No caso do Guerreiros da Amazônia, diferente do seu, não é uma história de época, não estou falando da época do descobrimento, é uma história contemporânea. Mas os personagens, eles acabam, como você mesmo mencionou, ao redor da fogueira, conversando e contando essas lendas, né? Então, porque tem alguns personagens que eles são inspirados nos animais da floresta. Então, nós temos o boto, nós temos a arara, o macaco, a onça pintada, falcão. São 10 animais sagrados. E eles ficavam ali contando. Aí já contaram a história do Guaraná, já contaram a história... ou várias lendas da Vitória Régia, por exemplo, várias lendas, ao longo desses 3 livros, que o Guerreiros da Amazônia é uma trilogia, são 3 livros. Eu só tenho o primeiro, tem que pegar os demais. Agora a gente está fazendo uma nova versão, volume único, juntando tudo para compilar, né? Mas o Ronaldo vai virar uma bíblia isso aí, porque é grande, né? Sim, mas aí a gente está mexendo no formato, está adaptando algumas coisas para não virar um monstro de 600 páginas, né? Ainda continuar sendo um livro com um tamanho legal e com uma leitura gostosa, né? Ficar ali na casa das 400 páginas, mais ou menos, sem perder esse atrativo das ilustrações. Está ficando bem legal. A ideia é que até no meio do ano a gente já tenha isso prontinho para trazer para o mercado. Mas, independente disso, os livros estão disponíveis na Amazon. Você pode baixar o e-book, como e-book, no formato de e-book, você pode ter. Eu vou esperar esse compilado, cara. Vou esperar, com certeza, cara. E isso é uma coisa que eu acho interessante, que você estava mencionando que percebeu que as crianças não leem tantos
nem livro, nem quadrinho, mas, ao mesmo tempo, eu percebi com o mercado que, assim, o mercado de literatura, e você viu isso nos eventos, ele é bem sólido, pelo menos no Brasil, ele tem uma tradição, né? Diferente realmente do mercado de quadrinhos, que ele é uma coisa mais nichada, é realmente mais um público que é até mais na nossa idade, né? Pessoas que liam os quadrinhos na infância e continuam amando ele até hoje. Eu acredito que é uma questão de hábito, tá? Eu acho que dependendo do tipo de título com que você está trabalhando, você consegue atrair um público mais jovem, sim. Quando eu fiz a Luana, eu estava pensando exatamente nessa questão do público, né? Que já tem o hábito da leitura com os livros, mas que não tem essa tradição nos quadrinhos, né? Que embora eu ame os quadrinhos, né? Assim como você, eu comecei fazendo fanzine também, né? Então, assim, por isso que eu fiz aquela brincadeira com você sobre o trabalho que dá fazer 10 cópias. 10 páginas. Para você vender para os seus 10 amigos mais próximos, na verdade, para os seus 9 amigos, porque você quer ficar com uma. Verdade. Eu fiz muito isso no ensino médio, né? Era a época que eu estava realmente fazendo os quadrinhos, onde eu desenvolvi e construí foi o meu período de estudo como desenhista. Verdade. Mas eu percebi, assim como você conhece, sabe muito bem, que assim, fazer quadrinho dá muito, mas muito trabalho. E assim, o processo de criação é diferente, ele é mais um tempo realmente de produção, nem tanto assim de criação. Né? O quadrinho ele tem um tempo maior de produção, porque você tem a parte da pesquisa, que também a gente tem no desenvolver de um livro, tem a parte do roteiro escrito, que seria escrever o livro, mas é de uma forma diferente, porque tu já está escrevendo a história em si, então você está escrevendo o cenário, os personagens, as coisas estão andando ali na história. Agora, o roteiro de quadrinho ele já é escrito, pensado em transportar aquilo temas. Narrativa visual, né? Isso aí. Aí já tem, quer dizer, aí já são escritas diferentes. E depois tem a produção da parte gráfica. Mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte: eu percebi que o esforço para produzir o quadrinho e depois comercializá-lo, ele é maior. Talvez não compensasse tanto, porque o brasileiro ele não tem uma tradição de leitura de quadrinhos, a não ser aqueles clássicos, né? um Ziraldo ou um Maurício de Souza. Ou né? até mangá mesmo, sabia, Ronaldo? Até o mangá ele se tornou tradicional aqui. Agora sim, mas quando a gente estava tomando essas decisões, era um deserto. Sim, verdade. Mas o mercado de literatura, ele sempre se manteve estável no Brasil. Sempre. Então, eu pensei, eu acho que eu consigo desenvolver bem essa história, no caso da Luana, especificamente, dentro da mídia da literatura, e em algum momento eu posso tentar fazer essa transição com o mesmo público. Entende? Sim. Ou seja, e você já fez isso com a Irina, não é isso? Exatamente. Porque eu já tenho um público que conhece a personagem, conhece aquele universo, mas só viu até o momento na mídia literatura. Então, eu posso chegar e, de repente, trazer uma versão do quadrinho, ou, no caso, um spin-off, né, no formato de quadrinho, dentro do mesmo universo. E aí surgiu o livro do Espelho de Irina. Eu acho que você foi brilhante, cara. Mas fala da Irina aí. Porque você teve a experiência no Catarse também, né? Foi a sua primeira experiência. Mas antes de falar da Irina, eu preciso apresentar formalmente a Luana, né? É verdade. Que é essa série literária que eu faço, né? Que conta a história dessa menina de 12 anos que nasceu com os cabelos prateados, mas ninguém sabe a origem desses cabelos, né? Nem seus pais, nem ela mesma, porque, na verdade, ela foi adotada desde bebezinha. Mas leva uma vida normal de menina na zona sul do Rio de Janeiro, ou seja, vai para a escola, curso, shopping com as amigas de vez em quando. Então, um dia desses, passeando com as amigas no shopping, ela é reconhecida por uma bruxa. Uma bruxa que sabe por que ela tem os cabelos prateados. Essa bruxa sabe da origem dela. Então, quando essa bruxa reconhece a Luana, ela tem a oportunidade de dar continuidade a uma vingança. Então, ela espera um momento em que a menina esteja sozinha e lança um feitiço com a intenção de matar a garota.
Só que a Luana sobrevive a esse ataque porque desperta um poder que ela não sabia que tinha, e esse poder está relacionado a esses cabelos. Então, desse momento em diante, ela tem que tentar entender que poderes são esses e por que tem alguém querendo matar ela. E essa bruxa é a Irina, essa personagem que futuramente eu iria fazer esse livro. Certo. Mas a série Luana, ela é uma série de 4 livros, e são 4 livros porque a história é ligada às faces da Lua. Então, o primeiro livro é Lua Nova, o segundo crescente, triste, cheia, e o quarto minguante. E já estou com os 2 primeiros livros publicados. Eu ia lançar o livro 3 em 2020, mas aí teve a pandemia. E aí eu pensei, sem eventos literários físicos para a gente para ir, eu achei que ia ser muito complicado fazer um lançamento, ia ser um pouco difícil. Mas vem cá, aí o Luana, né? Ainda falando de Luana, desse universo da Luana, aí você trabalha com folclore misturado com magia Wicca, né? Muito legal isso, cara. É o que a gente estava... a gente sempre conversa, né, Ronaldo? E o nosso folclore, cara, ele é tão rico, né? Que nosso tema é o folclore, né? Do nosso papo aqui. Né? Só que o folclore é tão rico que a gente pode abordá-lo de formas diversas. Né? Você, por exemplo, já está pegando magia Wicca com folclore. De onde veio essa ideia, sabe? São elementos que você curtiu e você resolveu fazer uma versão. Com pesquisa, com certeza, você pesquisou para você, né? Então, dá para falar um pouquinho sem dar spoiler aí? Dá, né? Dá para falar sem dar spoiler, sim. E na contramão sua, eu fui realmente para o lado mais místico. Embora a minha história aconteça nos dias atuais, mas ao mesmo tempo eu queria trabalhar essa ideia de que ela é uma personagem que tem uma origem mística desconhecida e que isso vai interferir na vida dela. Então, quando eu estou lidando com esse ambiente mais realista, eu pensei, como é que eu vou contar uma história de bruxos, né, que seja quase que possível? E aí me veio a questão da Wicca, que é uma religião que é de bruxaria, que você pode aderir hoje em dia se você quiser, né? Verdade. Então, as pessoas existem pessoas hoje em dia que fazem magia, mas não aquela magia de soltar raios e trovões, não é isso. Né? É uma coisa muito mais sutil. Você usa o real, Esse aqui é o meu ponto. Eu ambiento toda a história de forma que você espere essa sutileza, e os bruxos que estão na minha história têm essa sutileza na magia. Mas a Luana destoa. Ela realmente extrapola as expectativas do mundo real. É um dos mistérios da história. O folclore, a religião Wicca, ela é originária da Europa, então, assim, ela não é uma religião antiga, ela é uma religião relativamente nova, ela foi feita no século XX, remontando a culturas antigas, né? Então, eles fizeram um resgate dos druidas, daquela cultura celta, e fez essa religião. Só que isso, lógico, se espalhou pelo mundo. Só que quando eu trabalho com personagens que estão no Brasil, e a parte legal da Wicca é que você pode cultuar deuses de qualquer origem. Então, é muito comum um wicano estar adorando um deus grego, um deus romano, ou um deus celta, assim como um deus viking, ou um deus africano, ou egípcio, por exemplo. Então, eu pensei, poxa, então, se ela permite essa pluralidade de panteão, eu acho que eu posso trabalhar, então, com panteão indígena. E aí eu fui pesquisar se alguém fazia isso. Claro, é o primeiro movimento que a gente faz. E eu descobri que sim, existe uma literatura nacional escrita pela Mavesper Siqueirodoen. Ela é uma wicana que mora em Brasília, né? E ela escreveu um livro que é o Wicca Brasil, e que ela faz esse sincretismo, ou seja, ela pega alguns ritos que são para outros deuses, né? E ela fez esse sincretismo com deuses indígenas. Mas ela é uma pesquisadora? Ela é uma pesquisadora ou ela pratica o Wicca mesmo?
Ela é uma bruxa, sim. Então, ou seja, isso me permite fazer esse sincretismo. Então, eu vou trabalhar com deuses indígenas, né? Legal, então, acabo indo para o nosso folclore, porque, na verdade, o que é folclore? O folclore e os mitos, na verdade, é a religião desses indígenas. Para a gente é folclore e mito. Para eles são divindades. Então, você falando dessa parte mais mágica, né, mais mítica, né? Eu também, né, o meu trabalho causos, ele é mais pé no chão, né? Mas eu tenho trabalho com xamã, né? Que é um trabalho que já puxa esse lado mágico, né? Eu já trabalho com a cultura dos deuses indígenas, também trabalho com o nosso folclore, né? Por quê? Porque o xamã já é um super-herói, na verdade, né? É o único que tem esse poder, sabe? Não há outro índio que tenha o poder de ser usado pelos espíritos da terra. Aí já entra essa coisa da cultura indígena, do misticismo indígena e tal, né? Ele é usado pelos espíritos da terra e ele empresta o corpo dele para que os espíritos ganhem forma física e eles possam se defender aqui no nosso plano, entendeu? Então, assim, quando ele se transforma em uma criatura que nós chamamos de curupira, ele só está dando a forma física àquele espírito que tem essa áurea, né? Esse formato, né? Então ele vai se transformando, ele só realmente transporta do espiritual para o físico. Como que surgiu toda essa cultura? Quer dizer, né, eu pesquisei continuo pesquisando sobre a nossa mitologia, aí também pesquisei mais a fundo sobre a cultura indígena nossa, né? E criei um outro universo mesclando tudo isso, né? Então, assim, isso que é o bacana, né? Da gente pegar o folclore, né? Ou as crenças, né? Dos nossos povos, e a gente trabalhar de formas diferentes, sabe? E eu até achei legal, porque quando Cidade Invisível saiu, assim, a galera começou a assistir, veio todo mundo falar assim, Everton, pegaram a sua ideia. Porque, assim, né, na série, né, eu não vou dar spoiler, não, né, eu vou falar Não, tudo bem. Aí, assim, por que a galera falou que o Cidade Invisível copiou, né? Não copiou nada. Ideias flutuam, né? E o Carlos Saldanha, né, que é o diretor, o criador da série, para quem não conhece, Carlos Saldanha, ele fez animações como Era do Gelo, não é isso? Isso, Era do Gelo e Rio. Rio. Pô, ele é muito bom, cara. E nesse mundo que ele criou, nesse universo que ele criou do Cidade Invisível, qual foi a fórmula que ele usou? Né? A mesma que eu usei na Causos. Lembra que em Causos eu peguei aquela... Eu não criei isso, né? Já existia, não tinha um Sherlock Holmes, não me inspirou, e foi usado isso no Cidade Invisível. Só que ali se passa nos dias de hoje, né? Contemporâneo, né? Onde um policial começa a investigar crimes que têm relação com esse mundo invisível. Né? Então, assim, tem uma similaridade, sabe? Né? Então, quando a pessoa que já leu o meu quadrinho e viu aquela coisa de investigação dos crimes e tal, e o folclore, eles já ligaram logo, sabe? Isso é legal, sabe? Isso é bacana, porque a gente agora tem uma representatividade, né, do folclore forte novamente no audiovisual. A gente teve a do Sítio do Pica-Pau Amarelo forte, né, na década de 80, né, 90. Agora o Cidade Invisível ele voltou com isso, com essa chama, sabe? E as pessoas... E ganha visibilidade internacional também, né? Não é só... Exato. Estourou não só aqui, né, mas em mais de 40 países, né? Os gringos, né, a gente chama de gringos, né, o estrangeiro, eles estão interessados no nosso folclore, né? Porque o nosso folclore é interessante, né? Acho que só o brasileiro não entendia isso, né? Mas eu espero que com essa série, essa popularidade cresça e que autores como nós, que já trabalhamos com folclore já faz tempo, né, que a gente consiga ser notado também, né, que as pessoas comecem a procurar por materiais diferentes do folclore e que achem a gente também. Tomara, cara. Eu acho que sim, cara. Eu acho que tem tudo a ver. E isso que você está falando, eu conversei isso com a Jéssica Santos, que eu tenho uma conversa com ela aqui na Flip também, numa outra, recomendo que todo mundo assista, o outro quadro que eu falo com ela sobre literatura fantástica. E a gente menciona a Cidade Invisível também, que eu acho que tem e não é só a gente, não, tem outros artistas trabalhando no folclore.
Eu acho que é meio que um espírito do tempo, sabe? Eu acho que assim, é uma espécie de inconsciente coletivo que está querendo buscar essas histórias e várias pessoas estão buscando isso a seu modo. Eu acho que está rolando esse momento. Eu acho que isso ainda vai crescer bastante. Tem tudo para estourar, sabe? Assim, essa nossa mitologia. Sim, cara, acho que você está certo. E aí eu queria que você aproveitasse esse gancho do Xamã e do fato dele ser um super-herói para você falar da sua campanha do Catarse, que está no ar ainda, nesse momento. Na verdade, já está finalizando, né? Agora, durante a feira, ela ainda está rolando, mas ela vai acabar agora, no iniciozinho do mês. Vamos lá, o Catarse, né? Está em finzinho de campanha, vai inclusive terminar no Dia da Mentira aí. É verdade, mas é no Dia da Mentira, dia 1º de abril está terminando a campanha. É sobre os 7, um grupo de super-heróis que se reúnem para poder proteger o Brasil de forças extraordinárias, né? De forças do mal. E esses 7 não vão aparecer só esses 7 personagens. Eu resolvi fazer uma homenagem a vários personagens, não criados só agora, né, nos dias atuais, mas mostrar personagens clássicos. Muita gente não sabe, mas a gente tem super-heróis criados desde 1908, começado com o Príncipe Oscar, né? É uma aventura épica bem bacana, que está lá no Catarse, em pré-venda, na verdade, porque, na verdade, eu venho lançando os 7. Né? Os 7, eles já têm o volume 1, tá? Que é uma história fechada, com 116 páginas, e o volume 2, que eu comecei a lançar ano passado, durante essa pandemia maluca aí, né? Comecei a lançar em 2020, e aí, por causa da pandemia, e aí eu decidi dividir em 6 partes, tá? 6 partes de 32 páginas cada, porque também tem extras, né? Cada revista tem uns extras, é bem legal. Fala um pouquinho sobre cada herói, tem umas matérias falando sobre os heróis brasileiros, é bem bacana. E aí, ano passado, eu consegui lançar, através de pré-venda direta comigo, o volume 2, capítulos 0, 1 e 2, né? E atualmente no Catarse está o volume 2, capítulo 3. Mas é claro que lá no Catarse tem combos, né, com essas revistas anteriores, para quem não pegou nenhuma ainda, para pegar tudo junto. Tem também a série Causa, a série do Xamã. Tem vários tipos de combos legais lá. Tem camisa, né, tem pôsteres, tem um monte de brinde bacana lá, esperando pela galera aí. O link é www.catarse.me/72, 7 escrito mesmo, né? SETE e o 2 numeral, 72. É bem facinho. É um trabalho bem legal, recomendo muito que vocês apoiem, porque o melhor momento é agora, porque a campanha termina em poucos dias. Verdade. Beleza. Eu vou fazer minhas considerações finais aqui, agradecer o convite, né, de estar aqui contigo, agradecer ao espaço que a FLI, né, tá oferecendo aí aos autores, né? A Adriana, que é a organizadora, é sempre um amorzão, ela se preocupa realmente com a gente, né? Se preocupa com os autores, se preocupa com o público. Espero que a gente possa estar novamente juntos, né? Apertando a mão, dando os abraços aí, quem sabe já no ano que vem, se Deus quiser. Né? E obrigado a todos por terem assistido a gente aqui. E procure conhecer mais os trabalhos nacionais, tem muita coisa legal, bacana. Obrigado, Eberton. Obrigado, pessoal. Valeu pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Temos outros quadros aqui na FLIR, então aproveitem tudo. E querendo falar com a gente, é facinho nas redes sociais, tanto eu quanto o Eberton, vocês podem conversar com a gente nos nossos respectivos Instagram. Então, muito obrigado, gente. Tamo junto.